Massa FM São Paulo, bom dia, Vitor e Léo com Arapuca. São 6h03, vamos lá acordar da melhor forma possível. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. R7. ANAC propõe multa de R$17.500 e lista de impedimento de voo para passageiros indisciplinados. E tem acontecido bastante com esses desafios de internet, falsas ameaças de bomba, mau comportamento. Às vezes você coloca uma pegadinha, fica zoando, aí tem aquele povo que quer cantar no meio do voo. Tá uma pataquada esse negócio aí, viu? G1. Israel ataca a Assembleia que escolherá novo líder supremo. Jornal Folha de São Paulo. Pai de acusado de estupro coletivo no Rio de Janeiro é exonerado do cargo no governo do estado. Portal UOL. Alcolumbre mantém votação que determinou quebra de sigilo de Lulinha. Massa FM São Paulo, Henrique e Juliano, mais amor e menos drama. 6h07. Na Massa FM, tempo e temperatura. Até na temperatura parece que é a mesma coisa de ontem, né? Mas é a informação de hoje. Tá um tempo gostoso, friozinho de noite, mas vai passando o dia, vai chegando a tarde, vai esquentando. Então, a gente coloca pra você a informação, mas é bem parecido com o clima de ontem. A máxima será de 27 graus e a mínima foi de 16 graus, tá? O sol vai aparecer durante todo o dia e temos pouca probabilidade de chuva, tá? Agora, com relação ao transporte público, operação das linhas em tranquilidade. Concessionárias, CPTM, metrô, tudo funcionando verde, tudo em operação normal até então. Muita emoção no ar. Massa FM São Paulo. Cleiton e Camargo na hora de amar. Acompanhando você nessa hora do dia tão especial. De corre para muita gente, às vezes de estresse, mas ter você por perto deixa tudo mais leve. 6h11. É o seguinte, isso aqui é o retrato da irresponsabilidade e de como funciona esse país. A bomba! Mas não é de conflito lá no Oriente Médio, não. Nem se pode brincar com uma coisa tão séria como essa. Aconteceu um estrondo 10h30 da noite do domingo na Avenida da Consolação. E por mais estranho que eu fale isso, mas aconteceu na hora certa, na hora que tinha que acontecer. Sabe por quê? Porque se fosse semanas antes, podia ter morrido gente. Podia ter ocasionado um transtorno gigantesco, podia ter sido bem pior. Então, por mais que seja um transtorno para a sociedade, por mais que tenha causado durante alguns dias um desvio, uma retenção, numa das ruas mais emblemáticas da cidade, a Rua da Consolação ali com aquele buracão, eu acho que ele é mais um símbolo de sorte do que um símbolo de transtorno, porque primeiro aquele motorista do Prisma foi abençoado, por muito pouco não sofreu prejuízo maior, então sei lá como seria com a passageira, como seria com ele naquela explosão. E também o horário em que aconteceu, porque de fato se a circulação tivesse sido durante um evento, na época do carnaval, enfim. Imagine você como seria. Mas até agora ninguém sabe, ninguém responsabiliza, ninguém dá uma explicação. Após a forte explosão subterrânea que abriu uma cratera na Rua da Consolação, no centro de São Paulo, na noite do domingo, a prefeitura acionou a CETESB para analisar o solo e investigar a origem de gases inflamáveis encontrados em uma galeria sob a via, cuja causa ainda é desconhecida. A explosão não deixou feridos e testemunhas relataram fumaça e cheiro de gás do incidente. Gente, olha, duas dúvidas a respeito desse assunto. Quando foram lá, quando chegaram lá, deram a possibilidade de curto-circuito. Quem deu essa informação primeiro, acho que sabe um pouco do que pode ter acontecido e por que esse curto-circuito foi suspeitado ali naquele momento. Fator 2. Se a Enel encontrou resquício de gás por ali e depois a Comgás disse que não tinha nada a ver com isso, depois da cratera aberta é possível que o vazamento tenha sido contido. Ou não. Se não é responsabilidade de uma, é responsabilidade da outra. E se for das duas, eles têm que dividir esse peso, esse ônus. Mas acontece que a Enel tá com o dedo tão queimado que por tudo ela quer se desviar, ela quer se livrar dessa situação para não ficar ainda mais com a imagem manchada perante as autoridades públicas e também ao povo.
Mas aí não pode ficar tranquila que, independentemente de ser culpa dela ou não, na Rua da Consolação, o problema, ela já tá queimada. Massa FM São Paulo, Fred Gustavo Comaria, Cecília Rodolfo, Lendas e Mistérios. Descobriram sem querer, hein? A Polícia Militar suspeitou de uma máquina de cartão deixada na janela de uma casa abandonada em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Pois é, e ao entrar no local, presta atenção nessa história, apreendeu cerca de 300 mil reais em aparelhos. Foram encontrados mais de 50 iPhones, munições, notebooks e celulares embalados em papel alumínio. A Polícia Civil vai investigar a origem e a finalidade dos equipamentos sob a suspeita de golpes ou produtos roubados. Isso aqui é só rastrear, porque com certeza foi. E o pior, todo otário tem um bolso nas costas, né? Mas no caso dos celulares, eu sou a favor da sociedade, eu sou a favor das pessoas. Não dá pra se responsabilizar o sujeito que utiliza o equipamento que é seu diante da bandidagem que toma e leva. Ainda mais nesses últimos eventos que aconteceram. Então vejam só, olha o que o crime organizado movimenta. 300 mil reais em aparelhos, que não somente são usados para vender, para desembocar para receptadores que também são tão bandidos quanto. Servem para você pegar os dados das pessoas, extorquirem elas depois e principalmente invadir as contas bancárias. Olho aberto. CFM em São Paulo, Gino e Geno, beba carai! Esse é o palavreado do mundo de hoje, né? Não tem como a gente fugir disso. Tu é safado mesmo, né, velho? Vamos lá, isso aqui é notícia boa, vacina contra o HPV. E tanta gente passou por esses transtornos, né? Ainda bem que a gente está acompanhando essa evolução da ciência. A Prefeitura de São Paulo anunciou que a cobertura vacinal contra o HPV entre adolescentes de 9 a 14 anos chegou a aproximadamente 96%, hein? Parabéns! Superando a média nacional e ficando perto das metas da saúde pública. A vacinação protege contra os tipos de vírus que podem causar câncer e foi intensificada com ações em unidades de saúde e escolas da capital. Massa FM em São Paulo, João Bosco e Vinícius com o tema diferente 6h23. Gente, olha, prestação de serviço aqui, agradecer o nosso querido ouvinte Robson Pereira de Guarulhos, que mandou essa informação que realmente é verdadeira, viu, Bate? Bom dia, Danilo Quixaba, informando 3 acidentes na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, próximo à entrada da Dutra. O trânsito tá parado, muito ruim, inclusive o SBT já deslocou uma equipe de reportagem para lá e tá mostrando imagens aí do que está acontecendo por lá. Então bate a informação do Robson Pereira de Guarulhos, ele está informando que 3 acidentes da rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, estão lá, né? Essas colisões que estão fazendo com que o trânsito fique bastante complicado por lá. Trânsito bem lento, então 3 acidentes na Fernão Dias, sentido São Paulo, próximo à entrada da Dutra. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Vamos falar do Marquito, né, gente? Dá uma atualização pra você, uma satisfação pro público que ama esse colaborador do Grupo Massa, essa figura tão especial e marcante na televisão brasileira, que sofreu um acidente e um mal súbito ao mesmo tempo. E aí a gente vai agora falar o que os médicos estão revelando pra todo mundo, informação confirmada, fontes oficiais, tá? O estado de saúde do humorista Marquito ainda é grave. Segundo a nota divulgada pelo hospital, que ele segue internado, apesar de estar estável, a condição de saúde ainda inspira cuidados. Marquito está respirando sem aparelhos, mas ainda está na UTI do Hospital Nipo Brasileiro em São Paulo. No último sábado, o humorista foi submetido a uma cirurgia na coluna que demorou cerca de 4 horas para ser finalizada. Acontece o seguinte, que às vezes a gente fala UTI, já desperta uma tensão, uma gravidade, mas a UTI, ela é um atendimento que ela fornece muito mais recursos do que uma internação comum. Porque você está ali o tempo todo, há um acompanhamento, check-up, monitoramento de dados, exames que são feitos ali, né, o tempo todo. Então a unidade de terapia intensiva nem sempre quer dizer que, digamos assim, que o estado piorou, que continua, enfim, é que não há evolução. Na verdade, a UTI, ela é uma forma preventiva de você ter aí um cuidado mais assistido, de você ter um cuidado, literalmente, como diz, intensivo, né? Um tratamento intensivo que vai garantir com certeza que o Marquito se recupere o quanto antes. Massa FM em São Paulo, 30 anos atrás, Bruno Marrone com Favo de Mel. Inclusive, se eu não me engano, é o nome da churrascaria que o Marrone tinha, não é?
E a regravação acabou fazendo mais sucesso do que essa primeira gravação aqui. Gente, tá rolando a promoção Dia de Rainha pra você da Massa FM em São Paulo, hein? Tratamento de rainha de verdade, hein? Não é aquela do Netinho de Paula não, meu amigo. É o Dia de Princesa, não, é de rainha, tá? Acima do Dia de Princesa, tá? Você vai curtir esse tratamento especial, tá? VIP, maravilhoso, que a Massa FM tá oferecendo pra você, tá? No Espaço Gaia Moca, lá é maravilhoso, hein? Você vai ter a mão feita, maquiagem, escova com hidratação e uma massagem relaxante pra sair renovada. Você merece, você é uma rainha! E olha, do jeito que você gosta, vai ter esse Dia de Rainha e depois ainda vai ter aí uma noite sensacional, uma festa, um jantar especial na Choperia Rota do Sol, hein? Então, é uma experiência completa que a Massa FM São Paulo tá oferecendo pra você, dia 11 de março, no Espaço Gaia, que você pode seguir no Instagram, @espaçogaia.moca. Vai ter também uns presentinhos, uns mimos aí da Cairo Semijoias, use cairo.com.br, e também da Choperia Rota do Sol, @Choperia Rota do Sol. 11 de março, hein? Você vai ser rainha aqui na Massa FM. E o povo fala, cadê você? Oi! Bom dia, Quixaba. Sou tudo eu? bem? Aqui Tudo. é a Simone. Tô indo trabalhar no Bom Sucesso. É mesmo? Estou presa no Oh, trânsito. meu Já Deus. deixei alerta aí. Quilômetro 88 da Fernão Dias, Sim. sentido São Paulo. Ah. Completamente parado. Desde as 10 para 6. Tá bom? Beijo. Beijo, minha linda. Só te peço muita paciência, tá? Peço que você se guarde, que com certeza o dia pode ter surpresas boas. Só que, infelizmente, o que acontece é o seguinte: foram 3 acidentes ao mesmo tempo por lá, viu, minha linda? Então, todo mundo tá reclamando aí desse trecho aí da Fernão Dias. São 3 acidentes ao mesmo tempo. Bom dia, Danilo. Bom Quixaba. dia. Bom dia. Ó, Zé Mirto na área aí. Alô, Zé pra Mirto. nós aí. Alô, a Rádio é massa. Claro, meu velho, aqui você tem uma cadeira cativa, viu? Você é especial. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia. Bom dia, Rádio Massa FM. Sou o Jurandir de Franco da Rocha. Jurandir. Faz uma luzinha aí pra nós. Hein? Tô indo pro serviço, ouvindo a Rádio Massa. Tá bom, obrigado, meu chefe. E mais, tem você no ar, tem você na Massa FM, pode falar. Bom dia, Massa FM. Bom dia. Microfone aperto. Sou eu. Já tô aqui costurando o licatinho na massa. Aquele abraço. Tá certo, eu quero uma bainha de uma calça, você não faz não, meu amorzão, hein? Porque senão eu fico pisando por cima da calça e suja tudo. Bom dia, Massa FM, Bom aqui é dia. o Cabelo das Furnas. Bom dia a todos da Fala. rádio, a todos os ouvintes aí, beleza? Gostaria de ouvir uma música aí com Banda Cali, beleza? Beleza pra todos aí da rádio, pra todos os ouvintes. Parabéns pela programação de vocês. Obrigado, aí, amigão. show de bola. E a minha rádio é Massa FM, a número 1. Teve um caso aqui que eu falei com as meninas da produção e elas riram junto comigo. E é o seguinte: tem um super prêmio hoje na Massa FM, um super prêmio na roleta. Hoje tá valendo uma chaleira elétrica e ingressos pro Zoológico de São Paulo, hein? Hoje, aqui no Microfone Aberto, até o final do programa, tem a roleta de prêmios. Tá saindo chaleira elétrica e um par de ingressos pro Zoológico de São Paulo. É porque tem a história do Dom Juan. É um indígena, né? Uma pessoa dos povos originários, como se fala hoje. Índio. Ele roubou 60 pau das mulheres, ele era metido a galã, bombado. Rapaz, um índio bombadão, rapaz, com foto de cocá e tudo. Ele tinha até uma maquininha pra dar golpe na senhora, nas coroas, nas gatinhas. Ele levou 60 mil reais, meu Deus do céu. Ele foi descoberto, foi expulso da casa da vítima, né? Mas voltou pra aldeia dele onde ele voltou, porque diz que ele é viciado em tigrinho, e aí nas aldeias tá um negócio terrível. Jorge Murilo Oliveira Siqueira, né? Ele tava sendo destaque nos principais portais de notícia, porque tava viciado no tigrinho, e ele pegou uma maquininha de cartão pra pegar dinheiro das coroas, das senhoras. E ele tem uma linguagem, sabe? Ele tem aquele sotaque mesmo da aldeia. E aí, enfim, a vítima dele foi lesada em simplesmente 60 mil reais. Ele pegou na maquininha o dinheiro aí, depois de fazer aquele chamego, dar um cheirinho no cangote, né? O índio é bom, ele sabe. O cacique ensinou pra ele direitinho. Só que ele usou, infelizmente, pra lesar a sua companheira, a sua gatinha, e levou 60 mil reais, tudo pro tigrinho. Quem participar desse tema, ou então de outros assuntos do Microfone Aberto, pode ganhar na roleta de prêmios hoje uma chaleira elétrica e um par de graças para o Zoológico de São Paulo. Participa! 11 3509 9290. Ufa! Para aliviar, só o artista mais importante do Brasil, da música popular, da interpretação e também do romantismo, com o hino das pessoas que amam de verdade. Não adianta nem tentar Aplausos para Roberto Carlos. me esquecer. Pra
Massa FM São Paulo, Roberto Carlos com os detalhes. E eu fico profundamente comovido com a força da música brasileira, mas algum momento a gente se perdeu, porque percebe a orquestra, o violino, o bom português, o tratamento exemplar com as mulheres. São palavras bonitas, poesias, mas ao mesmo tempo refletem o comportamento da sociedade daquela época. Respeito às mulheres, o bom português, o comportamento. E hoje a gente vê o quê, né? Como as músicas de hoje retratam as mulheres e como se tratam as mulheres hoje em dia. Obviamente que tinha violência naquele tempo, mas esse momento de doença social que nós estamos vivendo tem muito a ver com aquilo que a gente escuta, viu? E voltando pro mundo cruel, pra realidade, essa notícia aqui é de arrepiar. É terrível isso aqui. Prisão em Sumaré, hein? O homem de 34 anos foi preso por tentativa de homicídio em Sumaré. Sumaré fica coladinho em Campinas aqui. Pertinho de Montemor, pertinho de Campinas ali colado, pertinho de Hortolândia. Depois de jogar combustível na filha de 2 anos, gente. É uma doença desgraçada. Isso aqui é um ato nocivo à sociedade, é um crime hediondo. Um camarada desse não pode viver solto, não pode viver convivendo com as outras pessoas. Vai comer às custas do Estado durante muito tempo, infelizmente vai gerar custo, mas não tem outro jeito, tem que isolar um cara desse, botar pra quebrar pedra o dia inteiro. No carro em que eles estavam e nele próprio. Segundo informações da polícia, o suspeito enviou ameaças para a mãe da criança dizendo que colocaria fogo no veículo. A polícia foi acionada e perseguiu o carro do homem que capotou com o bebê dentro. O pai foi preso em flagrante. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. Ele não se feriu, mas a filha teve ferimentos leves. E aqui é uma situação que se prolonga para a vida inteira, porque o remorso que esse cara vai sentir, ele não vai ser normal nunca mais na vida. E aí ele não deve ser próximo mais dessa criança. O Conselho Tutelar deve agir imediatamente para que ou ele fique com a guarda da mãe ou simplesmente essa criança tenha uma vida nova. Porque tentaram queimar ela com 2 anos de idade e ainda capotaram ela com o carro. Tudo isso, o agressor sendo o próprio pai. Massa FM São Paulo, Gustavo Lima com Milu. Acabei de falar, você ouviu o Roberto Carlos falando tanta coisa bonita da mulher, agora o cara diz que fica nu. Aí não dá. Aí me arregaça. Ah, fica nu pra cá do diabo, rapaz. É só pra divertir você, tá bom? Gente, vamos lá. A FUVEST, prova realizada pela USP, divulgou hoje a primeira chamada da lista de espera do vestibular 2026 para ingresso na Universidade de São Paulo. Os candidatos convocados devem fazer pré-matrícula virtual entre os dias 4 e 5 de março e confirmar a matrícula entre os dias 23 e 25 de março para garantir a vaga. A segunda chamada está prevista para 10 de março. O velho só quer isso aí, ó. Chimarrãozinho, matezinho. E mulher boa! Trago, eu dispenso. Ok. Massa FM São Paulo, com a obra-prima de Berenice Zambuja, mulher que viveu muito tempo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, do Norte Gaúcha, toda essa comunidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, parte do Paraná também, que tem aquela cultura tão especial, tomando mate quente. Tem muita gente que toma mate. Aqui em São Paulo é muito caro. E o mate não é tão bom quanto que a gente encontra no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, um saco de mate, um pacotinho é 13 pau, 10 pau. E de grande qualidade. Aqui é 40 e não vale nada. O pessoal sabe do que eu tô falando aí da comunidade gaúcha, que adora preservar as tradições gaudérias. Um abraço, comunidade gaúcha! Tem o CTG Gaúcho aqui em São Paulo, vejo falando pouco dele, mas um abraço pra essa turma boa, trabalhadora, que vive aqui em São Paulo com muita dignidade e que são pessoas tão especiais e honradas, tá bom? Vamos lá! Esse caso aqui, tudo indica o que tá todo mundo desconfiando. Mas é preciso ter muito cuidado para se provar. Porque é estranho, tá? Todas as evidências do caso da Gisele indicam para um problema que aconteceu ali, um mistério, mas uma morte que tá muito estranha, que não parece suicídio. O que parece, só a investigação vai dizer, mas que tá estranho, tá. Peritos encontraram marcas de sangue que não podem ser vistos a olho nu. No box do banheiro do apartamento onde a policial militar Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça no braço na região central de São Paulo. A informação pode ajudar a Polícia Civil a esclarecer o caso registrado inicialmente como suicídio e posteriormente investigado como morte suspeita. O marido da vítima, o tenente-coronel da Polícia Militar, ainda não é investigado como suspeito, apesar da família dizer que Gisele vivia em um relacionamento abusivo e sob violência psicológica. E aí, quebra de sigilo?
do celular de quem está envolvido nessa história e principalmente se levar em consideração tudo o que aconteceu antes do seu falecimento. Que é lamentável, porque todo tempo a gente noticia, parece que é o mesmo caso, só invertem os nomes e os lugares. Mas as mulheres são agredidas, parece que repetidamente, da mesma forma, nesse trágico e sangrento até agora, 2026. Que bonito, boleirão! Oi, o bicho aqui tá falhando. Massa FM São Paulo, 6 da manhã, 46 minutos. Boleirão bonito. Léo Magalhães com Absoluta. Lindo de ouvir. Ok, Quixaba. Gente, vamos atualizar você com relação ao que está acontecendo no mundo. Essa guerra do Irã entre Israel e os Estados Unidos, ela não vai passar tão cedo. Porque é o seguinte, sendo legítimo ou não o motivo, e aí vai do critério individual, o pensamento político de cada um, mas muito do que estava rolando nos Estados Unidos aí foi escamoteado, foi escondido diante dessa compra que o Trump brigou. E, de fato, não foi surpresa para ninguém, porque essa corda estava sendo esticada tanto pelo lado do Irã, tantos anos ameaçando o mundo todo e oprimindo o seu próprio povo, quanto do Trump, que entrou aí nesse último mandato com gosto de gás, com sangue nos olhos, para fazer tudo que ele tinha prometido, para brincar com tudo aquilo que ele não podia ter feito no primeiro mandato. Ele passou esses 4 anos no meio aí, né, com vontade, imaginando como seria ficar de novo sentado em cima da cadeira. Pois então, lá no Irã foi o seguinte, o filho do líder supremo, o filho do Khamenei, que foi morto semana passada, como você sabe, o filho dele é favorito absoluto para substituir o pai no cargo, segundo o New York Times. É Mojtaba Khamenei. Tem 56 anos, rapaz, esse Mojtaba aí, se ele soubesse que a mira já tá na cabeça dele, né? Ele não ia querer se assanhar pra assumir esse cargo, né? Mas a cegueira pelo poder e o fanatismo religioso faz isso. O cara com o risco de morte iminente, mas ele quer estar lá no poder. Ele quer ver a ruína na sua frente, porque tá no pior momento possível para qualquer um querer ser ayatollah, no Irã principalmente. A informação foi obtida pelo jornal norte-americano com 3 autoridades iranianas por dentro das deliberações. Eles falaram sobre anonimato. Lógico, senão morre. Os clérigos responsáveis pela escolha do próximo líder se reuniram hoje para escolher um novo nome. Hoje, no caso, foi ontem. Reuniram ontem à tarde. A Guarda Revolucionária Iraniana pressionou pela nomeação de Mojtaba. Será mesmo que ele quer? Será mesmo, nesse momento? Inclusive o Trump se declarou a respeito dos últimos acontecimentos. Ele falou o seguinte, a frase foi muito simples: neutralizar ações malignas. Assinado Donald Trump. Massa FM São Paulo. 6 da manhã e 51. Você sabe por que você encontra muito cara feio com mulher bonita? O cara é feio. Que nem bater na avó. Matar com a gatinha. Sabe por quê? É por causa do mexidinho. Quixaba, por favor, se controle. Inclusive participa, na roleta de prêmios tem chaleira, ingressos para o Zoológico de São Paulo. E tem a história dos povos originários. O camarada roubou 60 mil reais da mulher pra jogar no tigrinho. Aí não deu certo, voltou pra aldeia. Pegou na maquininha de dinheiro. Você acredita? Participa em 1135099290. Mas agora tem notícia, gente. Olha, um estudo da Agência Internacional de Câncer projetou que os casos de câncer de mama podem chegar a mais de 3 milhões até 2050, se as tendências atuais continuarem. A mortalidade vem caindo em países ricos por diagnóstico precoce e tratamento, mas aumenta em nações pobres onde o acesso à saúde é mais limitado. O alerta reforça a importância da prevenção, triagens e políticas públicas eficazes no mundo. E aí aquela velha história do autoexame, do câncer de mama. Inclusive, aquelas campanhas precisam voltar, né? Aquelas belas campanhas que nós tínhamos do câncer de mama, do toque. Aquilo tudo foi muito importante para a prevenção de muitas mulheres. Mas eu atribuo também esse fator aqui ao estresse que a gente está vivendo na sociedade, ao povo voltando a fumar, não somente o cigarro, a nicotina que a gente conhecia, que já era terrível, mas também esses cigarros eletrônicos aí, a má alimentação da sociedade, tudo isso, infelizmente, acaba desembocando na saúde de muita gente e também no alto custo para esses tratamentos oncológicos, né? Que tem que ser feitos, mas infelizmente a prevenção é o ataque para poder, né, suavizar tudo isso e, lógico, salvar tantas vidas. Massa FM em São Paulo, Chico Rei, Paraná, volta pra mim. Lembra do que eu falei? O tratamento bom português para falar da mulher, né? É uma diferença gigantesca. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Ari Mirelli, esposa de João Gomes. Essa aqui eu boto fé nela porque ela manda nesse João Gomes
pau mandado absoluto. É um artista gigante. Mas dá pra ver na carinha dele que ele é pau mandado. Bem, ela compartilhou com os seguidores o resultado de seu processo de emagrecimento depois de 2 gravidezes. Pra quem não sabe, plural de gravidez é gravidezes. Ela, que é mãe de Jorge e Joaquim, já conseguiu perder cerca de 10 quilos. Se você acha que ela usou aquela canetinha e tal, Monjaro, Ozempic, não foi nada disso não. Ela disse que foi tudo de forma natural. Muito bem. Massa FM em São Paulo, Michel Teló com a fugidinha. Você ouviu certinho, né? Negócio de fugidinha. Fugidinha, verbo fugir. Falando em fugidinha, teve um índio, rapaz, um ancestral, um camarada dos povos originários que deu um golpe aí numa mulher. A coroa deu emprego, deu tudo. Ele falou, meu bem, passa a maquininha aqui, 60 mil reais de prejuízo. Pra quê? Pra jogar no Tigrinho. O que você acha dessa doidice, hein? Participa em 11-3509-9290, que tá valendo na roleta de prêmios uma chaleira elétrica e também ingressos para o Zoológico de São Paulo. Tudo isso pra uma pessoa só, hein? Bom dia, Quixaba. Bom dia a todos da massa. Juninho Dimas por aqui. Olha só, Quixaba, sobre o que você falou das canções, realmente eu concordo com você, meu amigo. Hoje em dia tá difícil, viu? Só a massa mesmo pra alegrar os nossos dias com canções lindas como essa. Um forte abraço, hein? Na minha rádio é massa. Obrigado, amigão, que a gente toca de tudo. Entende o gosto seu, mas é só uma comparação mesmo, porque se a gente enfrenta tanto problema, infelizmente, de pessoas que não conseguem cuidar bem de uma mulher, tratar bem, conviver em paz em sociedade com as mulheres, você vai buscar os motivos. Será que o motivo também não é tudo aquilo que ele consome, que ele escuta? Ou então a má influência que tem das pessoas que acabam destratando por serem rejeitados? É pra se refletir. Danilo, bom dia, Rádio Massa. Bom dia. É isso aí, Danilo. Então, Danilo, a respeito do espertão do índio aí, a questão é o seguinte, né, moça? É que, às vezes, as mulheres estão vendo na cara do cara que ele é pilantra e dá brecha, né? Esse mundão é cheio de maldade, covardia e oportunista. Você tem razão. As mulheres, eu acho que tinham que abrir os olhos um pouco mais, né? Isso Mas aí, é isso. é isso aí. Bom dia, quem fala aqui é o Manuel, do Jardim São Luís. Fala, Manuel! Vamos pra cima de mais um dia, uma excelente quarta-feira pra nós aí. E manda aí um modão aí pra nós. Tá certo, mando vários, viu? Muito obrigado, um abraço pra você. Bom dia, galera da Massa Bom FM, dia. aqui é a Margarete do Cangaíba. Fala, Margarete. Desejo a todos vocês uma excelente semana, Muito obrigado. excelente quarta-feira e vamos que vamos começar o dia ouvindo a Massa FM. Sim. Um beijo a todos vocês da rádio, excelente dia, fiquem com Deus. Tá certo, minha linda, só positividade, viu? Muito obrigado. Bom dia, Massa. Oi. Bom dia a todos os ouvintes. Sim. Aqui é a Carmela Varandas, aqui da Barra Funda. Fala, Carmela. Passando para desejar uma linda manhã de quarta-feira a todos nós. Um grande abraço. Obrigado, um beijo. Essa é a hora preferida do meu dia, hein? Falar de coisas deliciosas, de Master Pães. Há 17 anos levando qualidade e sabor à sua mesa. A Master Pães é referência quando a super tradição e excelência em panificação. É uma empresa super séria, com processos assim, muito rigorosos para trazer o quê? Qualidade para sua mesa. Master Pães oferece uma linha completa. Tem o pão sovado, que é aquele que é delicioso, que cabe para vários tipos de receita. Para você que gosta aí, a italianada, que adora fazer uma receita especial. E tem aquele povo que gosta de comer, né, antes da refeição, um pãozinho. Não somente no café da manhã, que é especial, hein? Mas tem também o pão de forma para fazer aquele misto quente delicioso, as bisnaguinhas para você colocar na lancheira do seu filho, ou então para fazer aquele lanchinho, além de pão para hambúrguer e hot dog para você que é dono de lanchonete, ou então para quem tem um carrinho. É tão importante ter um fornecedor bom, né? Então compre Master Pães para hambúrguer e hot dog. Master Pães atendendo toda a grande São Paulo, e a escolha é certa para quem busca qualidade todos os dias. Acesse masterpães.com.br ou então segue no Instagram @masterpãesoficial. Vou repetir, @masterpãesoficial. O seu dia começa melhor com café da manhã e tem que ter aquele pãozinho da Master Pães. Massa FM. Massa FM em São Paulo, 7:03. É verão, bom sinal, já é tempo de cantar e de sonhar. Vem se divertir, verão, massa é curtir. Aqui o verão é massa, Massa FM. Massa. De alguma forma, aproveite o seu cotidiano. A gente sempre pode melhorar, mas sempre tem muito pra agradecer. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô
que é pouquinho pra você é muito pra um monte de gente. Pra trabalhar. Massa FM. É só um toque, viu? Eu sou o Danilo Quixaba, te acompanho todo dia. A minha rádio é Massa. Massa FM. A minha rádio é Massa FM 92.9 São Paulo. Você ouviu aí a informação dada pelo Vanderlei Correia? Então, aquele caso do Fernão Dias que vocês têm reclamado, mandado aqui no WhatsApp desde cedo, teve uma vítima, hein? Foram 3 acidentes ao mesmo tempo, então, em um desses acidentes, infelizmente, tivemos uma vítima, uma pessoa perdeu a vida. Então, trânsito complicado nesse dia de hoje. Dia 4 de março de 2026. Os acontecimentos vão rolando o tempo todo e você se informa aqui com a gente no microfone aberto, viu? Se você chegou agora, muito bem-vindo. Vamos lá para mais um giro de informação. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. Portal CNN Brasil. Petróleo sobe mais de 4% e barril bate $81 com guerra no Oriente Médio. É o que falamos. Se você acha que essa guerra de Israel, Irã e Estados Unidos não influencia na sua vida, tá aí. Petróleo subindo. E você sabe que vai pagar essa conta no final, né? Portal R7. Economia do Brasil deve desacelerar em 2026 em meio a guerras e eleições. Agência Prefeitura de São Paulo. Prefeitura entrega 105 novas viaturas à GCM e reforça a política permanente de renovação da frota. G1. A agropecuária cresce 11,7% e puxa crescimento da economia em 2025. Não tô entendendo mais nada. Ah, não. Mas vai desacelerar só em 2026. Em 2025 aí, o agro ainda tá puxando para um leve crescimento. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque o R7 tá falando que o Brasil desacelera e o G1 tá dizendo que acelera. E agora? Mas vai crescer, gente. Vamos ter fé, né? Você viu em São Paulo e a coisa mais difícil do mundo, a paz na cama. O que mais tem é arrancar rabo o dia todinho. Aí na cama vem aquele chamego e até que o povo se entende, né? Na Massa FM, tempo e temperatura. Confirmando para você, de acordo com a previsão do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, muito parecido com o de ontem, um pouquinho mais quente. A mínima foi de 16 graus e a máxima de 27 graus e não há previsão de chuva, tá? Pelo menos até então. E nas linhas CPTM, metrô e concessionárias, tudo normal até então, tá? Tudo verdinho, tudo em operação normal. Massa FM em São Paulo, Zeneto e Cristiano com o estado decadente. Essa dupla é especial. Agora vamos lá, gente. Teve roubo, hein? E o marginal levou pipoco. Também foi mexer com o Trump. Não foi com o Trump, foi quase com o Trump, porque foi no consulado aqui em São Paulo. Uma tentativa de roubo perto do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, terminou com um suspeito baleado pela polícia. A ação assustou quem estava na fila do consulado. Todo querendo tirar passaporte. Quando viu, bala comendo no meio da rua. A ação assustou quem estava na fila do consulado, como eu falei, e testemunhas relataram que o casal estava saindo do consulado quando foi abordado por 2 homens em uma moto. É aquela história da correntinha, do iPhone na mão. É uma pena, mas é preciso cuidado. Não é quem usa que está errado. Infelizmente, é a gente que tem que conter esse problema na segurança pública. Na tentativa de fuga, um conseguiu fugir e o outro foi baleado e levado ao hospital do Campo Limpo. Mas deve ter sobrevivido, porque infelizmente mala, marginal, bandido, zero à esquerda, tem 7 vidas, né? Reservas de água, hein, gente? A chuva registrada nos primeiros meses do ano trouxe alívio, mas não foi suficiente para recuperar os níveis dos principais reservatórios que abastecem a Grande São Paulo à faixa da normalidade. Ou seja, deu para subir um pouco o nível, né? A gente não está piorando com relação ao estoque de água, mas ainda continua preocupante. Com isso, as restrições à distribuição de água estão mantidas. De acordo com a agência do governo de São Paulo, Águas, a redução de pressão noturna por 10 horas será mantida para poupar as represas. A medida prevista em plano de contingência está em vigor desde agosto passado. Massa FM em São Paulo, César e Paulinho, amargurado, lindo demais, hein? Vamos falar da média escolar estadual? A Rede Estadual de Escolas de São Paulo registrou um avanço no desempenho em língua portuguesa no Saresp 2025.
com o maior número de alunos alcançando os níveis adequados e avançados na prova. A média do 9º ano cresceu e houve uma ampliação de carga horária de aulas de português e tutoria para recuperação de aprendizagem, resultado em mudanças na grade curricular e no tempo de aula. Então, parabéns à meninada aí, que não pode mexer no celular durante a aula, mas que está mandando bem no português nas escolas estaduais de São Paulo. Que bom! E é importante porque a comunicação começa pela escrita. Então hoje se digita muito, o corretor do celular acaba ajudando para que a pessoa não cometa tantos erros crassos, mas é muito importante ainda pegar o livro de papel e aprender a escrever, usar a munheca aí, porque é uma atividade intelectual muito importante. Então parabéns aos alunos e estudantes aí que estão mandando bem no português nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Tá, e foi arquivada, gente, a Justiça Federal em Guarulhos mandou arquivar, colocou embaixo da gaveta uma investigação aberta pela Polícia Federal contra 3 analistas tributários da Receita Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo por suspeita de tráfico de drogas, contrabando e associação criminosa. Se livraram, hein? O episódio é mais um capítulo da crise institucional entre os 2 órgãos federais iniciada em janeiro, depois que a Polícia Federal proibiu as gravações de um programa de televisão que mostra o cotidiano de autoridades que atuam no aeroporto. Gente, esse programa era muito bom, era até o César Filho que fazia na Record, e agora é o Gotino, que é aquele aeroporto. Agora, sacanagem, porque esse programa é gravado e colocado no ar meses depois, então eu acho que não compromete a segurança, pelo contrário, incentiva e mostra, por exemplo, que o nosso aeroporto funciona bem. É um formato da Discovery Channel que passava na Record, é um programa legal. Acho que é legal tanto no sentido de ser um bom programa, quanto de ter preceitos jurídicos. Tem nos Estados Unidos, tem esse programa na Inglaterra, tem esse programa na Europa, tem todo canto tem esse programa, só que no Brasil que não pode? Por que não pode? Quem não deve não teme. Não teme também câmeras de televisão. Massa FM São Paulo, Luan Santana tá te esperando aí, ó. É só se candidatar. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Sabe quem tá solto aí provocando perigo, hein? Ah, essa aqui faz um dano danado. Ah, não, é essa aqui. Não, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. É uma gatona. Tem coragem? Anitta tá na pista de novo. Ela está solteira desde o fim do ano passado, quando terminou com o empresário Ian Bortolanza. Vamos combinar que 3 meses é um bom tempo pra superar o ex, né? 3 meses tá bom. Acho que é o tempo de lavar e enxugar. Pois bem, agora a Poderosa chamou a atenção nas redes sociais ao começar a seguir o diretor de arte Thales Junqueira no Instagram. Gente, mas não quer dizer que ela quer pegar o cara. O rapaz é diretor de arte do filme O Agente Secreto, que tá concorrendo ao Oscar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o pessoal já tá achando que ela tá querendo catar o menino. Thales ficou tão surpreso quanto os fãs ao saber que a Anitta o estava seguindo. Inclusive postou em seu story a notificação com a foto de Anitta. E aí, será que esse é o novo casal de 2027? Nem tudo é tão sério assim, gente. Vai ver, ela só seguiu o camarada mesmo, né? Só que a Anitta, ela cata mesmo, ela não tá nem aí. Ah, não, a Anitta seguindo assim pra um chamado, eu ia fazer que nem um índio, eu ia levar logo a maquininha. Mas calma, gente, meu amigo Amaury tá aqui. Ele tem aquela história bem legal, que são as coisas que eu nunca te contei. Bom dia, Amaury! Bom dia, Danilo Quixaba, bom dia, ouvintes da Massa FM São Paulo, do programa Microfone Aberto. Hoje nós vamos nos emocionar com uma história, viu, Danilo? Hein? De um médico. Sim. Que antes mesmo do diploma, do aplauso, existiu fome, existiu uma mentira. A mentira mais bonita que pode existir. Se é que mentira pode ser bonita. Caramba. Você já vai entender. Fiquei curioso. Jamais entenderá o que Massa FM São Paulo, Zezé de Camargo e Luciano com Raimundo Fagner. E o Retrovisor. Aplausos para essa canção. Fantástica, uma composição impecável, com essas vozes que a gente não esquece. O Mirosmar, do centro do Brasil, e o Raimundo Fagner, homem de Oroz, no Ceará. O povo fala na Massa FM, tá valendo na roleta de prêmios uma chaleira elétrica e também, sabe o que mais? Ingressos para o Zoológico de São Paulo. E aí, como tema, só pra dar uma esquentada, os assuntos entre os acontecimentos que a gente sempre informa pra você, teve um povo originário, um índio, rapaz, a gente chama de índio, mas é com todo carinho, tá? Ele simplesmente pegou uma maquininha emprestada
e pegou emprestado. 60 mil reais da namorada. Todo galã, com cocar na cabeça, bombado, pintado, passou urucu na mulher. Levou 60 mil reais. Pegou uma maquininha emprestada. A mulher ofereceu emprego pra ele, botou pra morar junto. Aí 60 pau da coroa. Opa! E o Povo Fala e participa a respeito desse e de outros assuntos aqui na Massa FM. Oi, cadê você? 1135099290, Danilo Quixaba ao vivo. Oi. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia. Ouvindo vocês desde manhã aqui na minha casa. Obrigado, minha linda. Só dá massa, o dia todo Rádio Massa. Adoro a programação. Obrigado, minha linda. Todos da rádio. Meu nome é Nadir, eu sou de Santo André. Tá certo. Eu gostaria de ouvir Gustavo Lima, Retrovisor. E gostaria de participar do sorteio da chaleira. Tá bom. Beijo a todos, fiquem com Deus. Tá certo, você tá inscrita, viu? Pode deixar. O Povo Fala na Massa FM. Olá, boa tarde. Bom dia, Massa FM. Bom dia. Aqui é Robson Pereira Santos, do Parque Continental Guarulhos. Passando para desejar aí uma quarta-feira abençoada e produtiva. Obrigado, a todos chefe. os ouvintes e a todos que trabalham na Massa FM, a melhor rádio do Brasil. Valeu, meu chefe. Obrigado de verdade, viu? Cadê você? Bom dia, Massa FM. Oi? Bom dia, Quixaba. Sou Maria eu? Rita do Jardim São Luís. Fala, Me Maria. coloca nesse sorteio aí. Faz 2 anos que eu ganhei alguma coisa aí. Tá na hora de abrir as portas pro Jardim São Luís de novo. E sobre a violência contra as mulheres, sempre teve violência doméstica, sempre teve violência contra a mulher. Hoje em dia é porque as pessoas estão denunciando mais. Mas infelizmente, dando que o mundo é mundo, a mulher sempre foi violentada em todos os sentidos. Maria Rita do Jardim São Luís. Beijo, beijo. Beijo, Maria Rita. Você tem toda a razão, tá? Eu concordo com você em partes. Eu acho que, de fato, as mulheres sempre foram agredidas, mas nesse ano especificamente, os dados estão apontando uma crise tremenda de violência. Então, acho que há um problema de saúde mental sério nos homens, que, infelizmente, tem agido com maior violência, maior impulsividade, com maior agressividade. Independentemente de ter porte de arma ou não, se o cara não tem uma arma, ele mata com a faca. Se ele não tem arma, ele estrangula. Então, não se sabe se o quadro de ansiedade dessas pessoas, ou então insegurança masculina, é um comportamento que, infelizmente, tem se repetido. E apesar da sucessiva, dramática situação que as mulheres têm enfrentado, mas os índices apontam realmente para um problema dessa época que a gente está vivendo da sociedade. Bom dia, Danilo. Bom dia, galera da Bom Massa. dia! Rodrigo Leandro aqui. Na verdade, esse índio aí, ele é da tribo Aqui Nós Furta, né? Ele é esperto, rapaz. O índio, você vê os prints dele no Zap, rapaz, ele passa um chamego que a mulher cai durinha. Ou amolecida, né? Depende do que o índio quer. Bom dia, Danilo. Bom dia, querido. Maravilhoso. Amo o seu programa, Obrigado. amo suas opiniões. Obrigado. Danilo, eu escutei aí essa reportagem. Eu tinha ouvido falar, mas enfim, a única coisa que eu peço a Jesus é que ele volte logo, porque o negócio tá feio. Socorro, socorro, socorro. Meu Deus do céu. É, meu bem, que Jesus volte mesmo, porque ele era perfeito e porque ele não morre. Mas se ele voltar, matam ele de novo, viu? É uma pena, mas infelizmente esse filme se repete. Mas que ele vem, a gente tá precisando dele, muito. E de calma também. Que é essa música aqui do Jorge Mateus. Massa FM São Paulo, Jorge Mateus com calma, que a gente precisa tanto, não é verdade? E falando em calma, aí vem outro provérbio popular. Antes tarde do que nunca. Sabe por que eu tô falando isso? Vai sair esse mês, gente. 12 anos de atraso. E o metrô de São Paulo informou que a linha 17 Ouro do monotrilho da zona sul da capital deve ser inaugurada neste mês. Antes tarde do que nunca, pelo menos saiu. A operação começará de forma gradual e assistida com horário reduzido antes da ampliação completa. A linha ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi com integração ao sistema metroferroviário da cidade, trazendo uma nova opção de mobilidade. A gente teve aquela novidade lá pro aeroporto de Guarulhos e agora a linha 17 Ouro saindo. Não dá nem pra colocar a culpa no Tarcísio, nem antes no Dória, nem antes, sei lá, no Serra, no Alckmin, no Ademar de Barros. E ninguém. Isso aí, desde Jânio Quadros.
A gente vai fazer a retrospectiva aqui dos anos da obra, mas aí o interessante é que isso aqui foi pra Copa do Mundo, que prometeu-se que o Brasil ia melhorar 1000% se o Brasil tivesse uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. Ok, turisticamente deve ter sido interessante. Mas além da vergonha do 7-1, tem a vergonha aí dessas obras aí que começam, não terminam, começam com orçamento, triplicam. Mas enfim, não vamos reclamar, vai sair a linha 17 ouro, que tomara realmente que tenha, não somente no nome, mas no atendimento, na prestação de serviço, o nível ouro. Vamos lá falar de mais feminicídio. É cansativo, mas a gente não pode esconder a realidade. Acontece toda hora e nunca vai ser normal. O estado de São Paulo voltou a bater um recorde negativo. Foi o que eu acabei de falar para nossa querida ouvinte aqui que deu opinião. O mês de janeiro foi o mais violento para as mulheres desde o início da série histórica, com 27 feminicídios. Quase uma morte por dia, gente. No ano passado, o estado já tinha superado o maior número de casos de feminicídio desde 2018, quando o crime passou a ser contabilizado pela Secretaria de Segurança Pública. Desde o começo deste ano, novos casos seguem chocando o estado. Por quê? Obviamente que as mulheres sempre foram agredidas, como a nossa ouvinte falou, mas existe um comportamento social de agressividade nos homens hoje, nos companheiros, sobretudo nos jovens, que tem chamado a atenção. As razões têm que ser buscadas, mas a punição imediata tem que ser feita. Principalmente a efetividade da medida protetiva. Massa FM São Paulo, Gilberto Gilmar, assino com X. Triste história, não é? Mas muita gente pede, gosta e relembra bons tempos. Conflito internacional, hein? O governo do Irã proibiu a exportação de todos os alimentos e produtos agrícolas por tempo indeterminado em meio à guerra com Israel e os Estados Unidos, com o objetivo de priorizar o abastecimento interno diante dos confrontos. A medida ocorre no 5º dia de confronto e pode ter os efeitos em mercados de frutas secas e nozes como pistache, embora o Brasil não dependa tanto desses itens. Aqui, a relação brasileira com o Irã é superavitária. A gente manda muito mais do que recebe. Inclusive, a população brasileira no Irã é muito pequena. O embaixador falou aí, comentou, chegou a falar entre 100 a 150 pessoas apenas. Mas o negócio é o Estreito de Hormuz, é aquela passagenzinha que passa 20% do petróleo e do gás do mundo. E aí, o Irã se sente poderoso por causa disso e toda essa confusão se desenrola. Agora vamos falar de solidariedade? Os moradores de São Paulo e outras cidades podem se mobilizar para ajudar as famílias afetadas pelas fortes chuvas e deslizamentos na Zona da Mata, em Minas Gerais. Sabe como? Segundo o governo de Minas, atualmente está sendo usada a chave Pix de e-mail servas, S-E-R-V-A-S é servas, servas.org.br. Qualquer quantidade é aceita, pode mandar 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, enfim. E quem receberá é a instituição de doação do próprio governo do estado de Minas Gerais. O resto, tome muito cuidado que pode ser pilantragem, viu? Massa FM em São Paulo, Marília Mendonça, traição não tem perdão. A saudade da nossa querida e amada Marília Mendonça. Faz tanta falta pra gente, não é? Mas vamos falar, infelizmente, de mais um feminicídio, olha aí. Esse ano tá diferente, tá sanguinário, sanguinolento e muito perigoso para as mulheres, infelizmente. A Polícia Militar prendeu em São Paulo o homem suspeito do feminicídio contra a ex-companheira, identificada como Doraci dos Santos Barbosa, de 56 anos. Encontrada morta no domingo com sinais de facadas em seu apartamento no Jaraguá. O suspeito, chamado Adriano, conhecido como Malibu, estava foragido desde o crime e foi localizado e detido após investigações da Polícia Civil. As apurações continuam para esclarecer o caso. Massa FM São Paulo, Christian e Ralph, o que tiver que vir, virá. Uma dupla sensacional que a gente tem o maior carinho e um repertório extraordinário. Saudades do Christian e a curiosidade para saber o que o Ralph tem feito por aí, tem produzido, o que ele vai apresentar no mercado aí musical nos próximos meses. O povo fala na Massa FM, daqui a pouco tem na roleta um super prêmio, hein? Uma chaleira elétrica novinha, eletrodoméstico para sua casa, um presente da Massa FM e para a mesma pessoa tem ingressos para o Zoológico de São Paulo. É diversão e praticidade na sua casa, tá? Lembrando que tem a história do índio aí que pegou a maquininha, deu aí um tombo de 60 mil reais na sua namorada, rapaz. Que coisa. Bom dia, Rádio Massa. Ei. Fala que é o tio Edson, transporte escolar. Fala, tio Edson. Mora aqui na região aqui, cara, da monotrilha que vai ser inaugurada aí. Pra Sim. você ver. Política, filho. Política. Cada um defende o seu. A gente só faz parte do meio. Porque, olha, eu vou te falar, viu? Brincadeira, viu? Isso aqui tava largado aqui, ó. Mas também eu falar, hein? Liga de um lugar pra lugar nenhum, né? Antigamente era até o Jabaquara, até a Vila Sônia. Paralina Marginal. Você conhece a demanda da região aí e sabe, foi feito pra época da Copa do Mundo com um fim específico.
Mas todo lugar onde o metrô alcança, e o metrô aqui em São Paulo, apesar de ser muito útil, ele não é tão grande quanto em outras metrópoles do mundo. A gente precisa de uma malha muito maior de metrô. No mínimo triplicada, para chegar na grande São Paulo de uma forma mais efetiva. Porém, quando você cria o metrô, você cria a demanda. Você cria a demanda. A demanda que não existia passa a existir. E qualquer lugar que for feito uma linha, ela é bem-vinda. Você pode ter certeza disso, tá bom? Bom dia, Rádio Massa Bom FM. dia. Bom dia, Quixaba. Oi. Vou ter que colocar em você, Quixaba. Um abraço, valeu. Não, você tá colocando no rádio da Massa FM, tá bom? Coloca nos favoritos aí. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia. Eu sou a Luciene aqui de Ibiúna. Oi, Luciene. Vendo aí a conversa aí sobre as mulheres aí, sobre as sim. agressões contra as mulheres, mas tem que pesquisar também os homens que são agredidos, né? Como assim? Esses dias eu presenciei uma briga e era a mulher que estava batendo no homem. Ele estava tentando fugir dela, ele estava dentro do carro, mas como eu e o meu marido ia passando, ele não conseguiu sair e ela estava macetando, quebrou o retrovisor, ela Sim. com o pau macetando o carro dele. Hein? Então tem agressão contra os homens também. São poucos, né? Menor do que as mulheres, a quantidade, mas tem sim. É verdade. A questão é a proporcionalidade. E os homens que são agredidos, a quantidade de homicídios que ocorre é bem menor. Às vezes a mulher recorre ao envenenamento, ou então contrata uma pessoa, um pistoleiro para fazer o serviço e tal. Tudo isso é lamentável e deve ser punido com rigor da lei. Agora, com relação ao feminicídio, é mais comum e a covardia é um pouco maior. Agora, esse camarada que enfrentou esse problema aí é a separação e também o processo jurídico, né? Eu lamento bastante. Acho que existe também esse tipo de coisa, mas a gente comenta aqui a proporcionalidade. Que infelizmente é maior. Mas até, por exemplo, caso de estupro acontece com homens que são registrados na delegacia e nem são revelados porque os homens têm constrangidos com a situação, acabam deixando tudo escamoteado, deixando mais oculto esse caso. São bem menores os casos, mas também acontecem. Qualquer agressão deve ser repreendida, deve ser colocada no rigor da lei. Mas obrigado pela sua observação, né? Tem também o caso em proporção muito menor dos homens agredidos aí, infelizmente, por pessoas agressivas com distúrbios aí de todos os tipos. Bom dia. Olha, sobre esse golpe aí desse cara, com essa mulher, a minha filha com 22 anos. Sim. Ela ficou noiva de um rapaz, um árabe, ela é advogada, ele também. Ele deu um golpe. Quando ele conseguiu tirar um carro e o dinheiro que ela tinha, ele simplesmente foi embora, sumiu. Que no mês vagabundo. passado, o oficial de justiça veio na minha casa, atrás dele, que disse que ele deu um golpe em uma senhora de idade agora. E o que não bastasse, a mãe dele Sem ajuda vergonha. ele a dar golpe nas pessoas. É picareta também? Difícil. E o pior é que a minha filha chegou a morar com ele 5 meses, ficou noiva. E ele deu golpe. E a justiça não conseguiu localizar ele até hoje. Ele tá com o carro da minha filha. Até hoje, sumiu. E ele mora em Guarulhos, no centro de Guarulhos. Cara irresponsável. Um árabe, lindo, bonito, mas cheio de malícia. Diz que o cara é charmosão, chega todo cheiroso. E na hora pega a mulher, engabela e leva a grana. Rapaz, eu lamento pela sua filha, tá bom? Eu espero muito que ela tenha se recuperado com relação a isso, que a justiça seja feita, que você receba em dobro aí esse veículo, tá? E um pilantra desse ainda é advogado, né? Que sacana. Mas só mandar um parabéns aqui pra Dona Maria da Glória, tá fazendo 80 anos e 50 de casamento lá em São Roque. Ela pediu pra tocar os parabéns, eu vou dar os parabéns pra ela, viu? Vida longa e feliz, minha linda Maria da Glória, 80 anos, merece comemoração! Viva Dona Maria da Glória! Viva Dona Maria da Glória! Massa FM, microfone aberto.